Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje, Pixel Watch 2 já está aqui no meu pulso. Desde o dia em que eu fui à apresentação da Google, ele ainda não saiu do meu pulso, a não ser para carregar, que é uma coisa que eu tenho que fazer a cada 2 dias. Mas já lá vamos ver até que ponto é que isto é realmente bom, porque para mim é muito fixe, mas para outras pessoas pode não ser assim tão interessante. E vamos ver quais é que são as diferenças deste para o primeiro. E então, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar-vos que visualmente, pessoal, o relógio está giro, mas está praticamente igual ao anterior. O ecrã é mais resistente, o corpo é de alumínio e de titânio, que torna também tudo mais resistente. E posso-vos dizer que eu, que sou uma pessoa magra e tenho um pulso mais ou menos fino, acho que esta é a medida certa. No entanto, eu acho que deveria existir um modelo um bocadinho maior para pessoas que tenham o pulso mais forte, mais largo, para poderem ter um bocadinho mais de ecrã, porque sinceramente acho que faz todo o sentido, se nós tivermos um pulso um bocado maior, termos um bocadinho mais de ecrã para vermos melhor, para conseguirmos aproveitar melhor o relógio. Só uma medida é pena. O que é que ele tem? Ele tem N sensores aqui atrás e esta é uma das grandes diferenças por comparação com o relógio, o Pixel 1. Primeiro, ele tem um sensor de temperatura, tem um sensor de suor e o sensor do ritmo cardíaco, agora em vez de ser só um sensor, são 4. O que faz com que, mesmo a mexermos, mesmo com muito movimento, fazer exercício, e independentemente da posição a que na realidade nós usamos o relógio, ele é muito mais preciso a ver o nosso batimento cardíaco. O que também está muito melhor é o GPS e o oscilador, o que faz com que ele consiga perceber, bastante bem até, qual é que é o exercício que eu estou a fazer, e a partir do momento que eu começo a fazer o exercício, ele detecta que eu realmente comecei. Existe ali alguns segundos em que ele precisa de um bocadinho para detectar, mas nesse aspecto, de comparação com o anterior, bastante melhor. Uma coisa nova que eu gostei bastante, pessoal, é o alerta de emergência. Eu posso chegar aqui a este relógio e dizer assim: eu daqui a meia hora vou estar num outro sítio e vou avisar, vou fazer o meu check-in, vamos supor. E então, se eu não fizer o check-in, ele primeiro pergunta-me se realmente eu me esqueci, se eu cheguei ao certo sítio e se estou seguro. Se não, ele vai avisar as pessoas que eu indiquei aqui que são os meus contactos de emergência. Então imaginem que vocês estão a sair do trabalho e é muito de noite e estão a passar por uma zona que não gostam muito. Vamos supor, vocês ao saírem do trabalho podem dizer assim: eu vou chegar a casa em teoria daqui a meia hora. E se daqui a meia hora vocês não chegarem a casa e não indicarem que chegaram, ele vai perguntar se vocês chegaram ou não, ele vai contactar os vossos contactos de emergência para que essas pessoas possam ligar e tentar saber o que é que está a passar. Eu acho que é fixe para quem anda à noite na rua, para quem anda de transportes, zonas onde não se sinta muito seguro. É muito fixe para crianças, acho eu, e também é muito fixe, principalmente para as pessoas mais adultas, que consigam mexer nisto, mas que tenham que andar e que se esqueçam e que possam cair. Claro que é toda uma aprendizagem tecnológica para essas pessoas, mas se realmente essa aprendizagem existir, eu acho que qualquer pessoa fica muito mais confortável em saber que, ok, agora a minha avó saiu de casa e vai ali daqui a uma hora. Se ela ainda não tiver voltado a casa, eu vou querer saber. Pessoal, ainda antes de começarmos, fica aqui o patrocinador de hoje. Isto pode ser muito interessante se vocês querem pôr o vosso dinheiro a render. Isto não é propriamente um investimento de alto risco como são as criptomoedas ou como são as ações. Não, é muito na base de aquilo que nós fazemos cá em Portugal. É, às vezes queremos pôr o nosso dinheiro um bocado a render e compramos certificados de aforro, por exemplo. Aqui na Limpid vocês têm acesso a outros produtos financeiros. Por exemplo, vocês aqui podem comprar obrigações dos Estados Unidos. E estas obrigações é mais ou menos o mesmo que os certificados de aforro. É dívida pública dos Estados Unidos, só que numa média rende 8, 8,5% ao ano, o que é muito mais do que os certificados de aforro que nós temos. Para vocês se inscreverem é muito fácil, eu deixo o link em baixo. Vocês podem ver, por exemplo, numa estimativa a 10 anos, se começarem com 1000 euros e com uma média de 8% ao ano, que é a média que costuma dar esta dívida americana, em 10 anos vocês mais do que dobram o vosso dinheiro, o que é muito mais do que vocês conseguem com certificados de aforro portugueses. Vocês têm aqui um vídeo a explicar tudo, podem ver aqui mais coisas para perceberem melhor como é que vocês podem ter um bom rendimento passivo. Outra coisa que vocês também podem fazer é comprar criptomoedas e é porem aqui em staking. Estamos a falar de uma plataforma que se aproxima muito mais de um banco ou de uma boa corretora em termos de segurança do que propriamente uma exchange de criptomoedas, porque aqui vocês têm que fazer a vossa inscrição com os vossos dados, então é muito melhor para vocês porque as coisas ficam realmente agregadas ao vosso nome. E agora, bora lá então falar do relógio. Agora,
Qual é que foi o grande problema para mim do primeiro Pixel? Era a sua bateria. E porquê? Porque se ele tivesse o ecrã sempre ligado, ele não conseguia aguentar um dia. No entanto, com o ecrã desligado, ele fazia ali um dia e pouco. Este, nesse aspecto, mudou bastante. Não só porque tem mais bateria, mas principalmente porque ele é mais eficiente, apesar de ter muitos mais sensores. E a verdade é que eu vos posso dizer que ele, com o ecrã sempre ligado, ele aguenta um dia. Vocês vão ter que o carregar todas as noites. Se o ecrã estiver desligado e só ligar, ou quando vocês tocam, ou quando vocês viram o pulso, ou quando existir alguma notificação, então ele aguenta 2 dias. Mais do que isso, pessoal, ele não vai dar. Vocês, a cada 2 noites, vocês vão ter que o pôr a carregar. É verdade que ele carrega muito depressa, ele em meia hora carrega uma enormidade de bateria, mas se vocês não o utilizarem à noite, ou quando, vamos supor, forem ao banho, vocês põem-no a carregar e vocês tomam banho todos os dias, põem-no sempre a carregar enquanto estão a tomar banho e assim já não precisam de o ter fora do pulso quando estão a dormir. A maior parte das pessoas vai carregá-lo quando estiver a dormir, mas pode ser muito importante para vocês ter este menino quando estão a dormir para ele perceber a qualidade do vosso sono. Já lá vamos. Outro aspecto onde ele melhora bastante em termos de gestão de bateria é com o GPS, é com os exercícios, porque o primeiro Pixel, se vocês estivessem, por exemplo, a correr e quisessem ver no GPS, ver a distância, a altitude e por aí fora, ele gastava muita bateria muito depressa. E agora, muito menos. Eu diria que ele deve gastar para aí metade da bateria que gastava antes para fazer, por exemplo, a gestão da minha corrida daqui 10, 20 km, o que quer que seja. Eu não corro 20 km, isto foi um exagero. Mas eu acho que ele claramente gasta para aí metade da bateria que gastava antes com o GPS e a seguir o meu treino, a seguir as minhas pulsações e por aí fora. Claro que lá está, muito graças ao processador, que é mais eficiente e é mais poderoso. Eu gostava de ter um ecrã um bocado maior, pessoal, porque apesar de tudo, ele ainda tem aqui alguma moldura à volta, que eu gostava que não fosse tanto moldura. Até porque, sinceramente, o que está aqui à volta não tem assim grande risco de cair. Isto não é o mesmo que um telemóvel. Num telemóvel, nós não queremos ter aquela moldura super fina no limite, porque se ele cair ao chão, ele pode logo partir o ecrã. E a parte do ecrã, muitas vezes, é mais frágil do que a moldura. Se vocês repararem, por exemplo, nos vossos carros, vocês têm uma zona à volta no vidro que a maior parte das vezes é mais resistente. No entanto, se furar, ela pode estralar o vidro todo. Aqui acaba por não existir tanto isso, mas existe aqui alguma moldura, porque o grande problema de nós estragarmos isto é principalmente nesta parte aqui de cima. Eu aconselho qualquer pessoa a pôr aqui uma cobertura, uma proteçãozita que possa ajudar de alguma forma para, se vocês, sem querer, rasparem isto numa parede, não terem um risco. Outra cena fixe, botão de emergência, de um momento para o outro vocês carregam no botão de emergência e ele dispara para os vossos contactos. Claro que o ideal de vocês aproveitarem isto é, por exemplo, terem um Pixel, e eu já mostrei isto aqui no canal, o Pixel 8 Pro e o Pixel 8, já mostrei, fiz uma comparação. Isto é a criação de um ecossistema, pessoal, principalmente para o Fitbit, é excelente. Claro que para vocês terem aqui, por exemplo, os vossos dados do sono, com aquilo que fazem no dia a dia, com aquilo que fazem de exercício, com os diferentes exercícios e essas coisinhas todas, é interessante ou é quase essencial vocês terem a licença, a subscrição do Fitbit. Mas mesmo não tendo, este ecossistema torna-se excelente. Vocês controlam quase todo o telemóvel por aqui em termos de funções essenciais e básicas. Vocês têm aqui as notificações que quiserem, vocês têm os mostradores e os brilhos que quiserem, com as regras que quiserem. Podem fazer chamadas, podem ouvir isto tudo muito bem, todos os tipos de notificações, o que vocês quiserem, vocês conseguem parametrizar tudo a partir da aplicação que está aqui, que é o Google Watch. A grande diferença não está no hardware, está na inteligência artificial. A capacidade que ele tem de juntar funções do telemóvel para o relógio é excelente. Eu dou-vos um exemplo. Com os dados todos que ele consegue aqui ir buscar, vocês podem estar a fazer, vamos supor que vocês fazem corridas 3, 4 vezes por semana. Ele começa a criar os vossos dados. E imaginem que vocês dormem sempre com isto. Há um dia em que vocês dizem assim, ó relógio, hoje senti-me muito melhor, compara isto com os meus exercícios passados. E ele vai ver que vocês, se calhar, pelo mesmo tempo, vocês correram mais ou vocês correram o mesmo em menos tempo. E vai comparar isso, por exemplo, com a qualidade do sono que vocês tiveram nos últimos dias. Vai comparar isso com a performance que vocês tiveram nos últimos tempos. Tentar perceber qual é que é a evolução. Tentar perceber se vocês estão melhor ou pior. E correlacionar isso, por exemplo, com o vosso sono. Mas não só. E então, isto, tal como acontece com isto, é um passo inicial para o nosso assistente virtual que nós vamos ter todos os dias.
eu dou-vos um exemplo muito simples do meu dia a dia. Vocês estão a ver aquelas coisas que vocês guardam num sítio e depois já não se lembram onde é que está porque entretanto passou-se um ano ou 6 meses ou o que quer que seja. Eu utilizo isto, e é verdade que outros relógios também o fazem, mas eu utilizo isto para lhe dizer muito rapidamente assim: toma nota que eu guardei isto aqui. E depois isso fica registado, ele percebe o que eu estou a dizer, vai registar essa lembrança, essa nota, e um dia mais tarde eu tenho lá a dizer onde é que eu guardei aquele papel, aquela fatura, aquele cabo, o que quer que seja. É um avanço muito interessante em relação ao anterior, porque traz N funcionalidades, software, digamos assim, com inteligência artificial onde é melhor. Mas para mim, o salto acaba por estar na bateria. Porque de resto, o ecrã, o design, o tamanho é tudo muito parecido, mas a bateria dura muito mais e tem muito mais inteligência artificial aqui. E claramente que a Google quer tornar isto o meu assistente digital e vai cada vez mais melhorar com isto. E eu agora disse Google, ele neste momento está a fazer isto, a ver o que é que eu quero. Como ser um assistente virtual em Portugal? Pois, lá está, porque eu disse Google, não é amigo? Vamos lá voltar para trás. Pessoal, lá está, como eu disse também para este telemóvel, eu não procuro para o meu dia-a-dia, e isto depende das pessoas, mas para o meu dia-a-dia, principalmente para trabalho, eu preciso de ser muito produtivo, tanto na minha empresa, como no canal, no meu dia-a-dia, gosto de fazer exercício, gosto de juntar estas coisinhas todas, eu gosto de ter os meus dados todos, que vai desde a minha balança, passando pelo meu exercício, pela minha qualidade de sono, por aí fora, eu quero ter tudo junto. E quando eu junto com isto, eu crio um ecossistema que é mesmo muito bom e que ajuda à minha produtividade, principalmente na forma como eu posso falar com ele, ele entende-me e cria-me lembranças, cria-me notas de reuniões, faz-me resumos disto ou daquilo, tudo isto neste ecossistema. E isto é o futuro que as outras marcas também irão fazer. E a Google percebeu que para muitos casos onde eu me encaixo, a inteligência artificial é claramente o futuro disto. É o futuro da interação homem-máquina. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Subscrevam o canal. Grande abraço. Até à próxima.